Terça-feira, 11 de outubro de 2022, a partir de agora, mais uma edição aqui do nosso Farol de Limeira. E faço contato imediatamente com o José Antônio Encinas, que já está conosco. Seja muito bem-vindo, Encinas. Um grande abraço. Um abraço para você também, Beto, e para todos que acompanham o nosso programa. Bacana. Encinas, você veio trazendo uma informação meio que surreal aí dos meios policiais, hein? Vamos aos relatos. Verdade, Beto. Olha só que fato curioso, né? Interessante. A DIG de Limeira, Beto, comandada, né, pelo delegado Dr. Leonardo Birger, acabou prendendo ontem, Beto, aqui em Limeira, um cara aí que era bem perigoso, Beto, e tinha uma condenação de 190 anos, Beto. Olha só. Então, esse rapaz, Beto, com vários homicídios e até um latrocínio nas costas, né? Uma pessoa muito perigosa. Ele estava residindo aqui em Limeira, Beto, lá na estrada do Zé do Pote, bem no final lá, na zona rural de Limeira. E ele havia até, Beto, para tentar aí, né? Depois dele fugir de uma penitenciária, ele acabou adquirindo, né? Montando aqui em Limeira uma empresa que comercializava aí mármore, granito, junto com a sua esposa. Então os dois, ele com a identidade falsa, estava, né, trabalhando, morando aqui em Limeira, mesmo com esses 190 anos a cumprir aí lá no Espírito Santo. Então, Beto, a causa, né, no caso, ele lá no Espírito Santo, Beto, após ele cometer todos esses crimes, ele estava preso numa penitenciária de segurança máxima. E há exatos 2 anos, Beto, em outubro de 2020, ele prestava alguns serviços dentro da penitenciária, né? Fazendo ali substituição de algumas lâmpadas, trocando ali alguns equipamentos. E uma escada, Beto, foi deixada, né, propositalmente, né, provavelmente próximo a um muro, e ele com o auxílio dessa escada conseguiu pular esse muro bem alto aí da penitenciária e fugiu, né? Então, desde aquele momento aí, desde outubro de 2020, ele havia vindo aqui para Limeira, né, Beto? E chegou até a montar essa empresa. Mas depois aí a polícia lá do Espírito Santo fazendo investigações, recebeu uma denúncia de que talvez ele estivesse aqui em Limeira. Essa informação foi passada então para a DIG aqui da cidade, Beto, e o Dr. Leonardo, né, junto com os investigadores aí da DIG, passaram a fazer algumas campanas e acabaram, Beto, por ontem conseguir prender esse homem, né, o Márcio Viana. O Márcio Vieira, Beto, ele tem 43 anos e ele estava então lá na estrada do Zé do Pote, lá num comércio de mármore e granito. Então, um grande trabalho aí, né, Beto, vai tirar de circulação essa pessoa muito perigosa, né? Uma pessoa que já cometeu vários homicídios e até um latrocínio. Então, essa pessoa agora vai retornar lá para o Espírito Santo e provavelmente deverá ser colocado e talvez até em um outro presídio, né, Beto? E se nesse ele conseguiu fugir, seria interessante levá-lo aí para um outro local mais afastado ainda, né? Em outro estado, creio eu, pelo menos. Você acha que uma medida como essa pode acontecer, Encinas? Ah, sim, Beto, porque a gente vê esses mais procurados, esses mais perigosos. Inclusive, o Dr. Leonardo Birg disse que ele é o preso mais procurado do estado do Espírito Santo, né? Então, provavelmente, Beto, eles vão levá-lo aí para esses outros presídios, né? Onde estão aí o Marcola, né? E esses outros aí presos muito famosos, né? Então, eu acredito que sim, Beto. Eu acho que lá no presídio onde ele tinha o conhecimento ali já lá no próprio Espírito Santo, eu acho que lá eles não vão deixá-lo, não. Eles vão levá-lo para um outro presídio de segurança máxima. Perfeito, perfeito. Tá bom, justiça seja feita então para ele, que fique longe da sociedade, que é o lugar onde ele deve ficar. Encinas, bom, vamos seguindo. Você tem uma boa informação agora que diz respeito assim, a pandemia, que felizmente, né, a cada dia mostra números mais positivos para toda a população. Vamos aos seus destaques. É isso, Beto, né? Como todos já sabem, aquele balanço que a prefeitura fazia aí no início da pandemia era diário, né, Beto? Depois passou a ser semanal
E agora tem sido aí a cada 2 semanas, né, Beto? E ontem saiu aí o novo boletim da prefeitura e os números são assim excelentes, né, Beto? Nós não tem nenhuma pessoa internada por Covid em Limeira, Beto. Isso não acontecia há muito tempo, né? E então a média de casos, Beto, a média móvel, né, que eles chamam, é a menor de 2022. Nos últimos 15 dias, Beto, ocorreram aí 65 casos, né? Então, 63 casos da doença, Beto. Isso dá uma média de 2,3 casos por dia, ou seja, é um número baixíssimo. E a vantagem, né, um número excelente desse balanço é que não há nenhuma pessoa, Beto, nem em leito de UTI, nem em leito clínico internado aqui em Limeira, né? Uma notícia, assim, realmente muito importante. A notícia, assim, que chegou também, Beto, é que uma pessoa os exames estavam sendo feitos, né, lá no Adolfo Lutz, acabou constando que essa pessoa morreu de Covid, né? É um senhor de 79 anos, Beto, que já tinha comorbidades e também tinha tomado as 3 doses da vacina. Mesmo assim, ele acabou falecendo com essa doença. Então, o número de pessoas que morreram por Covid em Limeira subiu aí para 1.305, né? Então, é um número elevado, mas a boa notícia é que o número de casos e internações, né? Internações zeradas e o número de casos caindo aí substancialmente aqui na nossa cidade, né? Então, um balanço aí positivo dos casos de Covid em Limeira, Beto. Ô, Sinas, por falar em saúde, não houve mais registro aqui em nossa cidade da varíola dos macacos, né? Tivemos um caso na semana passada, Beto, um caso Ah, de uma tá. mulher, né? Então, na cidade ainda está tendo, mas assim também são esporádicos, né, Beto? Uhum. Fazia já algum tempo que não havia e teve esse caso aí no final da semana passada, Beto. Perfeito, perfeito. Bom, vamos seguindo. Encinas, antes do seu próximo assunto, deixa eu colocar um outro. Você sabe que ontem eu esqueci de ver o debate para o governo aqui do estado de São Paulo. Você chegou a acompanhar? Assisti. Ah, sim, Beto. Acompanhei todo o debate, né? Um horário tranquilo, né, Beto? 10 horas na segunda-feira. Já havia terminado o jogo do Palmeiras, né, Beto? Então estava tranquilo ali. Do Santos também, né? Teve um jogo do Santos às 8 e acabou às 10. Aí eu acompanhei sim, Beto. Olha, a minha impressão é que os dois candidatos, Beto, tanto o Tarcísio de Freitas quanto o Fernando Haddad, os dois foram lá não para falar muito dos projetos deles para governar o estado de São Paulo. O Fernando Haddad foi para defender o Lula e o Tarcísio de Freitas foi para defender o Bolsonaro, né? Foi assim até uma coisa inusitada, né, Beto? Porque os dois ali tentando disputar, né, o governo do principal estado brasileiro e os dois ali, a maior parte do debate acabaram apenas defendendo, né, no caso do Haddad, defendendo o Lula e do Tarcísio de Freitas defendendo o Bolsonaro. Então, as pautas, Beto, assim, do que eles pretendem fazer na educação, no transporte, na saúde, ficaram um pouquinho escanteadas, né? Lógico, também teve as perguntas dos jornalistas e nesse momento, né, eles acabaram aí por fazer ali, dando algumas considerações. Agora, um fato positivo, Beto, que eu achei, entre todos os debates que foram feitos até o momento, né, neste ano, com certeza, Beto, foi assim aquele que apresentou uma dinâmica muito melhor do que todos os outros. O primeiro bloco, Beto, cada candidato tinha 15 minutos e eles se confrontavam, né? Ali foi colocado, o primeiro vinha lá o Tarcísio de Freitas falando de um determinado assunto e queria saber a opinião do Haddad. Aí o tempo, assim que o Tarcísio parava de falar, o relógio dele ficava ali com 13 minutos, né? Ele falava 2, ficava 13. Aí o Haddad começava a falar, também ele falava mais uns 2 minutos, o reloginho dele sobrava 13 minutos. E os dois se confrontando. E cada vez que um falava, Beto, o seu tempo ia reduzindo. Então, somente os dois ali de frente um com o outro, podendo usar o palco, vir até próximo das câmeras, sabe, uma dinâmica, Beto, que até então não havia ocorrido, e eu acho que é uma grande experiência aí
para evitar aquelas brigas, né? Pode até eles se discutirem ali, mas o tempo estava sendo contado, tá? Você entendeu, Beto? Então, muito boa a dinâmica desse debate feito ontem na Bandeirantes. É bom, Encinas, é bom para, né, para melhorar, para aumentar o nível, né, dos debates. É isso que a gente espera, que a gente quer. Só um negócio do 13 aí que você está induzindo o eleitor a voto, viu? Não podia ser 12 minutos, 15 minutos. Toma cuidado. Eu falo assim, não, é que eram 15 minutos, Beto, e eles falavam 2 ali, daí sobrava 13, eu sobrava 14, 12 e meio. Eu sei. É muito interessante, inteligente, Beto, essa proposta. Uma pena. Porque você não. Olha, se esse formato tivesse sido feito aí, talvez em outros debates, não haveria tanta briga. E ontem todos eles, né, foram até parabenizados ao final ali do debate, Beto, pelo próprio apresentador. Porque é lógico, há aquela cutucada, né, em Claro. e outro ali durante a fala. Mas nada de baixo nível. Foi um debate muito bom. Eu acho que de todos os que eu vi esse ano, foi o melhor, esse realizado ontem pela Bandeirantes, Beto. Você acha que esse formato deve ser mantido aí para presidente também? Com certeza, Beto. Dado o sucesso desse realizado ontem, será muito importante, porque ninguém vai poder ficar pedindo direito de resposta, Beto. Porque você está falando, você se indigna com alguma coisa que o outro falou, é só esperar ele terminar de falar que você já tem o seu tempo ali, né, na sequência, e pode contestar aquilo que o outro falou, daí você para de falar, o outro vem, ou seja, não tem esses pedidos de resposta, né? Cada um tem que usar os seus 15 minutos. Né? Lógico, você deve medir ali o tanto que você vai falar sobre cada assunto, Entendi. Para você sempre ter uma partezinha ali para contestar o que o outro está falando. Excelente, Beto. Eu acho que se você assistir alguns trechos aí, você vai ver como foi interessante esse formato, né? É lógico, a gente no jornalismo, né, Beto, nos programas, sempre procura aprimorar. Eu acho que isso aí foi, olha, nota 10 para Bandeirantes. Bacana, bacana. Eu fiquei vendo uma discussão esportiva absolutamente inútil, fiquei com raiva que eu virei, sintonizei outros canais, mas aí já estava nas considerações finais dos jornalistas, né? Depois do debate, realmente passou batidíssimo ontem. Bom, ensinas para a gente fechar, vamos a mais um destaque seu, por favor. Rapidinho, Beto, né? Foi tema aí, manchete da Tribuna de Limeira nesse final de semana, né, Beto? A cobertura vacinal ali da vacinação contra a polio, e muito reduzida aqui em Limeira, nós já comentamos aqui também no Farol de Limeira, e eu falei, né, Beto, daquela busca ativa, né, que foi iniciada aqui em Limeira nas escolas, e isso tem dado resultado, Beto, olha só, já nessa primeira semana, 868 crianças foram vacinadas, Beto. Isso fez com que o número, né, da cobertura vacinal, que estava ali em torno de 30 e poucos por cento, Beto, já subiu para 43%. Ainda é muito abaixo daqueles 95% que é a meta, né, Beto? Que eles estão aí preconizando, que é preconizado pela Secretaria de Saúde, né, tanto pelo Ministério da Saúde, ou seja, é um número ainda bem elevado para ser atingido, mas esse trabalho que está sendo feito aí, iniciado nas escolas e que vai ter sequência, com certeza vai dar um ótimo resultado, Beto. Mas que coisa, né? Você sabe que essa questão da poliomielite me inquieta bastante, Vencinas, porque eu já falei isso, mas vale a pena repetir. Eu pertenci durante muitos anos ao Rotary Club. Sim. E sempre houve uma campanha internacional a respeito da erradicação da polio, né? É tão triste, né, a gente ter que falar de um assunto como esse nesses tempos, não, Encinas? Muito triste, Beto. Eu acho que ao longo do tempo, né, eu acho que muitos pais acabaram relaxando também, né, Beto? Pelo fato aí da doença ter sido erradicada, as pessoas acham que não há necessidade mais de se vacinar. Não tem mais caso, não há necessidade, fica aquela preguiça, esse jogo de empurra, né, Beto? E outra, muitas pessoas falando mal de vacinas também, né, Beto? Covid agora. Então, tudo isso acabou fazendo uma bola de neve. E aquela pessoa que já não tinha a intenção de vacinar, aí acaba tendo a ideia de que não deve vacinar mesmo, Beto, né? Inclusive, nas escolas aqui da cidade, Beto, tenho casos aí reais, né, por conhecimento aí de pessoas que trabalham no meio, que tem pais que não autorizam os filhos a tomar a vacina da Covid, Beto. Aí a escola faz um passeio para um determinado lugar, a criança não pode, porque aquele lugar só
aceita pessoas com a carteirinha já constando a vacinação contra a Covid. E aí a criança é privada do seu direito de fazer esse passeio, de aprender, de ganhar conhecimento. Isso está acontecendo aqui em Limeira, Beto, e é lamentável, né? Por causa às vezes, de posições políticas, né, que acabam influenciando alguns eleitores, algumas pessoas, as crianças, né, aí na sua idade aí, adolescente, pré-adolescente, deixam de se vacinar e também deixam de poder participar de passeios aí, de ganhar conhecimento ao longo de sua vida, né, Beto? Realmente é lamentável isso. Além do aspecto da saúde, também tem esse lado do conhecimento, né, Sinas? Muito bem observado. Assim, eu já vi casos práticos, né? Minha esposa trabalha, Beto, numa escola, você sabe disso, e ela lamentando, né? Porque bons alunos, estão deixando de poder participar desse tipo de passeio, de conhecimento, né? Assim, eles vão para São Paulo, vão viajar em outros locais, e esse local lá não aceita pessoas que não estejam vacinadas. E essa criança, cujo pai e a mãe não autorizaram a vacinação, a pessoa acaba não podendo participar dessas viagens, Beto. Lamentável. Lamentável, lamentável. Você é adulto, você decide o que você faz da sua vida, né, Sinas? Mas quando você é criança, você precisa realmente do apoio, da orientação e da sensatez dos pais. Sem dúvida nenhuma, você está coberto de razão. Tá bom, meu amigo. Então, voltou a esperança no Campeonato Brasileiro para a gente fechar. Os times que continuam na cola do Palmeiras agora estão mais animados, né? E vamos ver. Lembrando que amanhã, né, Zé? É só o Inter que está mais próximo, né, Beto? É que tem mais verdade. chance. Os outros estão muito pontos. E o Inter faz os 2 próximos jogos agora fora de casa e o Palmeiras faz os 2 próximos jogos no Allianz Parque. Então, a chance dessa diferença aumentar nos próximos jogos é grande, viu, Beto? Perfeito. Bom, lembrando que amanhã, né, Zé? Só para a gente registrar, nós teremos reprise aqui do nosso programa, mas amanhã é o primeiro jogo de ida da decisão da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians. Os dois times venceram nesse final de semana, né? Sim, Beto, né? Como na preliminar, né, desse jogão, Beto, que vai acontecer amanhã em Itaquera, né, Beto? O primeiro jogo vai ser no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena, né? O Corinthians tem que fazer um bom resultado amanhã, Beto, e depois no Maracanã, com pressão da torcida, pressão da arbitragem, né, Beto? Imagina só o Flamengo decidindo a Copa do Brasil em casa. Então, se o Corinthians fizer um bom resultado amanhã, com certeza terá boas chances de ser campeão. Agora, caso não consiga esse bom resultado amanhã, aí fica um pouco mais difícil, Beto. Lembrando que o Cássio era dúvida, né, Ensina? Você tem alguma informação aí? Tenho. Ele voltou ontem, Beto, treinou, já está garantido, vai jogar amanhã, Beto. Ah, tá. Mais segurança aí para as metas corintianas, Com né? O certeza. Cássio... É porque o goleiro reserva é bom, né, Beto? O Carlos Miguel, um goleiro muito alto, né? Quase 2 metros de altura, excelente, mas o Cássio tem toda a experiência, né, Beto? A experiência de um goleiro que está como titular do Corinthians aí desde 2012, né? Ou seja, 10 anos ele é titular do Corinthians. Por falar em altura, só para a gente fechar, eu prometo para você, domingo, a gente não tem mais falado de basquete, a Segunda Esportiva está em pausa, mas fiquei sabendo de um garoto francês que está jogando basquete, uma barbaridade, tem 2,23 metros de altura, Sinas. É isso? É verdade, Beto, é isso mesmo. É muito alto esse rapaz, agora me foge o nome dele, mas o LeBron James chegou a ver alguns vídeos desse menino e ficou impressionadíssimo, né? Diz que é assim algo. Ele coloca a bola dentro da cesta, velho, não precisa pular, né? De tão alto que ele é. E além dele ser alto, Beto, ele também tem mobilidade, o que é muito difícil para jogadores altos. Ele é magro, né? Bem magro, então ele tem mobilidade, ele consegue fazer ali todos os movimentos táticos ali do basquete, Beto, e é considerado aí uma das grandes promessas do basquete aí. Com certeza daqui a alguns anos ele vai estar na NBA também. Lembrando que ele é muito jovem ainda, Beto. Bacana, conferir, valeu. Sinas, muitíssimo obrigado, até quinta-feira então, grande abraço e até lá. Grande abraço, Beto, tchau.